Olá, sapientes, bem-vindos a mais um episódio aqui do Zuga Finanças. Hoje eu estou aqui bem acompanhado, como sempre, com o Luís. Luís, um grande abraço, pá. Obrigado por te juntar sempre aqui a mim, a fazer estas lives sobre finanças. Hoje vamos falar sobre o quê? Hoje vamos falar sobre o ouro. Vamos ver aí, porque houve malta a perguntar se achava que era um bom investimento ou não. E como vocês sabem, estes vídeos não são conselho financeiro por razões legais, é apenas e só a nossa opinião. Somos apenas dois gajos aqui a falar no YouTube, a debater, a trocar opiniões. E pronto, e a malta que está aí a ver também pode deixar aí nos comentários se acha que é um bom investimento ou não. E vamos falar um bocadinho sobre isso. Exatamente. Eu queria começar por mostrar um gráfico interessante que eu encontrei, que fala sobre a comparação nos últimos 5 anos da performance do ouro perante a performance do SP500. O SP500, para quem está no mundo dos investimentos, já conhece, mas um resumo rápido, são as 500 maiores e provavelmente as mais lucrativas também, até porque tu tens de ser lucrativo para estar no SP500, as Exato. 500 maiores empresas dos Estados Unidos que compõem este bolo do SP500. E tipicamente a malta investe bastante no SP500, nem que seja em Sim. forma de ETFs que replicam o comportamento do SP500 aqui na Europa. Deixa-me partilhar o ecrã contigo e tu diz-me o que é que achas deste gráfico. Sim. Se eu não te mostrasse isto antes, o que é que tu dirias? Deixa-me pôr um bocadinho maior. Se eu não te mostrasse isto antes, o que é que tu dirias? Tu dirias que o ouro cresceu mais ou menos do que o SP500 nos últimos 5 anos? Sim, eu vou-te ser sincero. Se me dissesses, eu achava que o S&P 500 tinha subido mais, sinceramente, achava. Mas a verdade é que, como estamos a ver aí, foi o ouro, que nos últimos 5 anos teve uma performance superior ao S&P 500. Portanto, é muito interessante, sinceramente, é muito interessante. Eu não sigo assim muito o valor do ouro. É um mercado que eu não sigo muito, até porque devo confessar que tenho algum ouro, sim, mas são simplesmente peças que me foram dadas tipo de família, não é em termos de investimento. E é curioso, não é? É curioso, não estava à espera, sinceramente. Se me dissessem, eu não... Tinha de verificar para acreditar. Pronto, para quem estiver com dificuldades a ver ou num ecrã mais pequeno, basicamente nos últimos 5 anos o ouro valorizou 81%, enquanto que o SP500 valorizou 76%. Eu acho que este 76% já tem em consideração os dividendos dos últimos 5 anos, porque se eu for ver outros dados sem dividendos, eu acho que só valorizou 72%, ok? Portanto, Então, ali por volta dos 70 e tal, e o ouro a valorizou por volta dos 80 e tal por cento. É assim, a mim não foi assim tão surpreendente quanto isso, porque eu já tinha visto um gráfico que eu se calhar consigo encontrar rapidamente, que fazia o ajuste do SP500 perante o M2 Stock Money. Ou sim, seja, fazia o ajuste da performance do SP500 baseado na quantidade de estoque disponível de dólares que existem no mercado. Como nós isso. sabemos, por exemplo, desde 71, que foi quando o lastro do dólar no ouro desapareceu, existiam cerca de 700 bilhões de dólares, 700 mil milhões de dólares, é assim que nós dizemos aqui em Portugal. Sim. Quanto tempo é que tu achas que, desde que acabou o lastro do dólar no ouro, demorou a duplicar esse número? É uma boa Ou seja, a pergunta. perderes metade do teu poder de compra. Sim, é uma boa pergunta e eu não faço a mínima ideia. Mas eu diria que em uns 10 ou 15 anos, não é? Desde 71 demorou 8 anos. 8 Em anos. 1979 já tinha duplicado e já tinhas 1.400 mil milhões de euros. Incrível, não é? Incrível. E mais Incrível. incrível ainda é refletir nisso nos dias de hoje, onde já tens 20 mil milhões de euros. Portanto, faz as contas, é completamente absurdo o poder de compra que nós perdemos com base nesta componente inflacionária artificial que eles criaram com quantitative easing e com todas as estratégias que eles têm relativamente a conseguirem crescer o estoque monetário. Por Sim. isso é que o ouro, que anteriormente era um meio bastante estável de riqueza, para onde tu conseguirias alocar a tua riqueza, tem crescido tanto, não é? E cresce cada vez mais porque nós cada vez mais vemos este fenómeno. Só nos últimos 20 anos, desde o início deste milénio, pouco mais do início deste milénio, nós já quadriplicamos o nosso estoque monetário. Só nos últimos 20 anos. Quadriplicamos. Ou seja, aqueles 8 anos que demorou a duplicar, isso é peanuts comparado com Isso. nestes últimos 20 anos, ou seja, a cada 5 anos nós duplicamos o nosso estoque monetário. É incrível. Para a malta perceber, isso é que é a inflação. Não é os preços aumentar. Os preços aumentarem é uma consequência da inflação. Não é? Exato. Inflação é o aumento do estoque monetário.
não é? Ou seja, aumento do dinheiro em circulação. Isso, Exatamente. e depois a consequência da inflação, sim, são os preços subirem. Os preços em si não estão a subir, ou seja, não é que as coisas estão a ficar mais caras. O dinheiro é que está a valer menos. São coisas diferentes, não é? Portanto, se calhar o ouro, se nós olharmos por esta forma, o ouro não valorizou. O dinheiro é que desvalorizou, não é? Podemos olhar das duas maneiras, obviamente, não é? Mas isto é consequência das políticas monetárias que foram adotadas, especialmente a partir de 71. Exatamente, exatamente. Eu acho que encontrei aqui o gráfico que eu te queria mostrar. O ouro, na verdade, metade do ouro que existe foi descoberto a partir de 71. Ou seja, o ouro perdeu metade do seu valor. Só que comparado com, eu nem sei, eu tinha que fazer as contas para ver qual foi o valor que perdeu, mas foi cerca de 6.000% que perdeu, não é? Enquanto que o ouro perdeu cerca de 100%, não é, do seu valor, o dólar deve ter perdido cerca de 6.000%, porque foi mais ou menos o que o ouro valorizou desde então. Ok? Então, se o ouro perdeu cerca de metade do seu valor, porque nós descobrimos metade de todo o ouro que existe desde 71, ou seja, todo aquele valor acabou por se diluir, mas também temos que colocar aí a questão da procura, não é? Porque nós temos, o valor é sempre uma equação entre a procura e a oferta, mas no que diz respeito ao valor intrínseco do metal, é óbvio que quanto mais metal existe, ele vai diminuir de valor. Então, cerca de 50% do ouro passou a existir desde 71 e mesmo assim ele cresce mais do que o SP500, pai. Mas eu vou-te mostrar aqui o gráfico que eu te queria mostrar. Consegues ver aqui? Eu não sei se consigo fazer isto maior, para aí. Deixa-me pôr isto um bocadinho maior. Epá, não resultou. É este aqui à direita que eu te queria mostrar. Isto basicamente faz a combinação entre o SP500 Sim. e o M2 Money Supply, ou seja, Isso. quanto dinheiro em dólares nós temos em circulação. Consegues ver aí? Sim, Quanto perfeitamente. dinheiro nós em dólares nós temos em circulação e qual é o rácio do SP500 relativamente à sua performance anual. E olha, vê só o que é que está a acontecer aqui. Onde é que está o pico? Ali foi na dot-com bubble, não é? Ali em 2000. Sim. Sim, no início deste milénio. Sim. O pico da performance da SP500 real, a performance real, está no pico deste milénio. Ou seja, desde o início deste milénio, com o SP500 não cresce verdadeiramente. Isso. Ou seja, mesmo investindo no SP500, ao longo dos anos, tu perdes poder de compra. Tu tens uma ilusão de que o teu dinheiro está a render, por exemplo, 10% por ano, Sim. e matematicamente está, mas na vida real tu compras cada vez menos coisas, mesmo com esse dinheiro a mais. Isso. É incrível, não é? É incrível aquela o poder história. inflacionário que isto tem. Por isso é que o ouro está a valorizar tanto, porque é algo bastante intrínseco que as pessoas não têm poder de alterar. Sim. É aquela questão de dizeres assim, é como aquela questão aquela propaganda do Partido Socialista, não é? Que diz assim, o ordenado mínimo nunca subiu tanto, não é? E depois vai saber, ok, subiu a nível nominal, ok? Mas a nível real não subiu, aliás, desceu, ok? Eu tinha visto dados, não quero dar aqui a mentir, mas o poder de compra há 10 anos atrás era superior aos dois. Era uma coisa assim deste género, ou seja, há 10, 15 anos atrás o poder de compra, há 15 talvez não, mas há 10 era. O nosso próprio GDP, se fores pelas métricas oficiais, está mais baixo do que há 6 ou 7 anos atrás. Isso, o nosso PIB, peço desculpa. Sim. Assim, eu acho que também... Não queres entrar aqui um bocadinho na questão do porquê que o dólar, neste caso, deixou de estar lastreado, não é, com o ouro? Porque, o que é que aconteceu? Ou seja, se isto tem consequências tão negativas, porque a inflação mata completamente o teu poder de compra, o poder de compra das populações, que obviamente afeta a sua qualidade de vida, porquê? Porquê é que eles fizeram isso? Qual é que foi a razão? Primeiro, nós temos que saber que a maior parte destes sistemas começou com aquilo que foi a fundação dos bancos centrais, ok? O primeiro banco central foi o Banco Inglês, mais tarde, estou ali na década, em 1913, se não estou em erro, tiveste a fundação da Reserva Federal Americana, que por sua vez queria combater e atuar relativamente àquilo que eram os diferentes círculos económicos, com as diferentes crises e dizer, não, mas se nós conseguirmos aqui, por exemplo, quando houve uma grande crise ali no início do século XX,
JP Morgan e outros bancos desse género emprestaram bastante dinheiro para conseguir controlar a questão das crises e criar liquidez no mercado. Então eles depois fizeram toda uma cabala que eu vos convidei a investigar. Existe um livro até bastante interessante a contar toda a história por trás da criação da Reserva Federal Americana, que se chama A Criatura Jekyll Island. É muito fixe, vão investigar, é espetacular. Quanto mais não seja, vejam uma palestra no YouTube de 1 hora sobre isso, acho que é muito bom. Vocês vão começar a aprender mais sobre o tema do que certamente neste vídeo mais pequenino que vamos fazer aqui. Tudo isto depois culminou em várias guerras mundiais, como nós sabemos. Essas guerras têm que ser pagas, as diferentes nações ficam completamente sem liquidez relativamente não só a perpetuar essa guerra, como a conseguirem pagar as consequências pós a guerra terminar. E então tudo isto depois culminou no acordo de Bretton Woods, por exemplo, onde várias moedas mundiais começaram a ficar lastreadas no dólar, que por sua vez prometia continuar a ficar lastreado no ouro, e tudo isto por conveniência, não é? Porque é muito mais fácil trocares notas do que trocares ouro, e o ouro é muito mais difícil de gerir, tanto que 90% do ouro nessa altura estava nos cofres dos Estados Unidos. 90% do ouro que existe, eu até nem quero exagerar, eu tenho quase certeza que é 95%, mas façam um fact check. Cerca de 90% do ouro estava nos cofres dos Estados Unidos. Era detido pelos Estados Unidos, só para vocês terem noção. Depois aquilo começou a dar para o torto, toda a gente sabe as diferentes crises económicas que começaram a acontecer nos anos 70 e no início dos anos 80, e as diferentes nações começaram a querer dizer: ei, bem, eu já não estou a gostar muito disto, eu quero começar a trocar os meus dólares por ouro e quero fazer um redeem dos dólares que eu tenho em ouro. E tanto que isto começou a correr mal que o Nixon disse: não, se isto acontecer nós estamos lixados, até porque nós estamos a fazer um aumento de dólares sem dizer a ninguém, a mentir que nós estamos a lastrear o ouro, lastreados em ouro, quando isto não é verdade. Então eliminou esse vínculo e a partir daí todo o dinheiro que existe, nomeadamente o dólar como a moeda de reserva mais poderosa do mundo, passou a ser baseado em confiança política. E nós todos sabemos que os políticos são as pessoas mais confiáveis de sempre, não é? Portanto, fazendo assim um resumo bem breve, eu convido-vos a ir investigar mais fundo, é óbvio, nós não temos aqui, o objetivo deste vídeo não é ser uma história sobre como é que o dinheiro perdeu o seu valor ou deixou de ser lastreado em ouro, é sim mais falar do poder que o ouro tem também como forma de investimento. Sim. Quanto mais não seja, eu acho que para diversificar, porque é verdade que é instável, porque se nós olharmos, por exemplo, para a performance do ouro, deixa-me mostrar-te aqui alguns gráficos, deixa eu ver se eu te consigo mostrar. Consegues ver este gráfico aqui? Sim. Pronto. Por exemplo, só desde 2000, mais ou menos, tu consegues ver que o ouro é um metal relativamente instável. Então, por exemplo, se tu tivesse entrado no mercado aqui em 2012, tu terias de esperar até mais ou menos 2020, 8 anos, para voltar a ter o mesmo preço que tiveste em 2012 quando compraste. Tens ali 8 anos. Também... Sim, tens ali 8 anos onde não aconteceu nada, basicamente, ou estavas a perder dinheiro, não é? Exatamente. Sim. Ou seja, existe uma maior instabilidade no ouro. Agora, o que é certo é que existe também uma relação bastante acentuada e inversa relativamente à performance de stocks e à performance do ouro. E faz todo sentido, não é? Porque a liquidez foge para o ouro quando os stocks não estão a ser rentáveis. E tipicamente quando existe uma grande crise financeira, onde os stocks baixam muito de valor, o ouro tende a subir. Primeiro, porque eles combatem a crise aumentando o estoque monetário e a liquidez por forma de inflação e quantitative easing, que os bancos centrais começam a imprimir à maluca, e segundo, porque a liquidez do mercado também foge para o ouro. Então o ouro acaba por subir bastante. Então, eu acho que era mais essa reflexão que queríamos trazer hoje, não era? Para as pessoas considerarem o ouro como forma de investimento. Sim. Eu, particularmente, invisto em ouro. Uma fatia do meu portfólio está investida em ouro. Não a maior fatia, nem sequer metade, ok? Eu acho que nem sequer um terço, mas isto também sou eu, vocês fazem o que quiserem com o vosso dinheiro. Mas eu, por exemplo, invisto na forma de ETFs que replicam o ouro. Okay. É uma forma bastante segura e bastante simples de investir em ouro. Eu confesso que não invisto em ouro, como disse há pouco. A única coisa que tenho de ouro é coisas, é um valor curto que foi-me dado através de família, em termos de dinheiro, nem sei quanto dinheiro é que falo, sinceramente. Mas é umas peças de ouro, pronto. Mas físico, não é? Portanto, não é ETF, nada do género. Porque, sinceramente, eu não consigo olhar para o ouro como um investimento, consigo olhar como uma reserva de valor, ok?
mas não como um investimento, simplesmente porque não produz valor. Ou seja, eu prefiro empresas, ok? Sim, e faz todo sentido, e faz todo Não é? sentido. E quando, por exemplo, nós traqueamos aos últimos 40 anos, nós Sim, estamos a falar de que o SP500 cresceu mais de 1000% e o ouro nem a 500 chegou, penso eu. Mas se tu pronto. fores até 71, que foi a partir do momento em que tu ficaste desvinculado daquilo que era um lastro mais seguro dos teus dólares e do teu dinheiro, nós estamos a Sim, falar que, olha, desde 71, por exemplo, em 71, uma onça, que é mais ou menos 28, 30 gramas, era 35 dólares. Era lastrado mesmo até pelo próprio governo. O dólar vale 35 dólares, vale uma onça de ouro, e é assim que está estipulado o preço do ouro. Isso sim, basicamente era estipular que uma onça de ouro representava 35 dólares, porque tudo era baseado no ouro. No entanto, desde 75, por exemplo, quando tu poderias basicamente por $1 e pouco comprar uma grama de ouro, imagina, hoje tu tens que gastar 78 dólares para comprar uma grama de ouro. Ou seja, é mais ou menos 70 vezes sim, que duplicou o seu valor. Desde sim, 71. Desde sim. 71. Imagina, e Sim. se fores ver a performance do SP500 desde 71, que já vão mais de 40 anos, ok? Mas claro que houve aí bastantes booms e o SP500 tem alguma estabilidade porque gera receita, é o que tu estás a Isso, dizer, não é? O sim. SP500 são empresas que geram receita, geram É, lucro. são Então empresas, é é diferente. um ativo completamente diferente. Isso, por isso é que eu prefiro empresas por causa disso. Ou seja, quando tu tens empresas, sejam tuas ou o S&P 500, ou seja o que for, é a melhor forma de te protegeres contra tudo, basicamente. Por exemplo, protegeres-te contra a inflação. Vais-te proteger fácil, porque se há inflação vais aumentar os preços. Tipo, é o que é, ok? Quando eu digo inflação, estou a dizer aumento do estoque monetário, né? É a inflação Uhum. real. Depois tu vais ter de aumentar os preços. Pronto, é uma coisa simples. É isso. É uma coisa mais fácil de... Imagina, vai ter de existir sempre empresas que vendem produtos e serviços. Ou seja, isso vai sempre ter de existir. E por isso eu gosto da estabilidade do S&P 500. Embora, claro, também já tem quedas Claro. grandes. Eu próprio invisto mais dessa forma também. Sim, Mas é importante, eu acho, partilharmos um bocadinho de outras formas de pensar, não é? sem dúvida, Até sem dúvida. porque se eles começam a reduzir muito liquidez no mercado e aumentar com base nesta nova teoria monetária de John Maynard Keynes, não é? Que isto é tudo baseado na nova Sim, teoria monetária, que é um proto-keynesianismo isso. relativamente, eles próprios acreditam, bem, se nós podemos imprimir dinheiro, para que cobrar impostos, não é? Porque eles podem simplesmente imprimir dinheiro, e a verdade é essa. Nós, hoje em dia, só pagamos impostos para criar uma ilusão de que Isso. estamos a financiar o Estado. Mas Sim, não, isso sim, não é verdade. O Estado é sim. financiado maioritariamente, principalmente os Estados Unidos e muitos outros Estados, é financiado com uma fatia bastante significativa relativamente ao seu autofinanciamento do imposto escondido, que é a inflação, a partir do aumento do estoque monetário. É Sim. incrível, mas só fazendo um resumo. Até mesmo em Diz. Portugal, os fundos da União Europeia, como é que são financiados? É através de impostos e também através vamos facilitar aqui os termos, impressão de moeda, ou seja, obviamente que a gente paga uma carga fiscal muito elevada em Portugal, não é muito superior, por exemplo, aos Estados Unidos, não é? Mas os Estados Unidos têm uma despesa muito grande, não é? Tem uma despesa muito, muito grande e que é completamente impossível pagar através dos impostos. É uma despesa muito grande, muito, muito grande. Só com o exército. Aliás, e é engraçado que o que dá valor ao dólar americano hoje é o exército. Não é absolutamente mais nada. É o exército, que é, ou seja, é através da força que o dólar tem valor. Pronto. Claro, sem dúvida, sem Através dúvida. da força. O próprio PRR, não é, que veio da Europa, representa mais ou menos um quarto do nosso orçamento de Estado, portanto, só para tu teres Sim, noção sim. do quanto eles colocam cá dentro de forma artificial. Então, só para vocês verem o poder que o ouro pode ter por uma forma de diversificação do vosso portfólio, porque ele tende a crescer quando o resto do mercado cai, ou seja, é uma forma de segurança para vocês nunca terem quebras muito abruptas, porque às vezes também é difícil, não é? Porque quem investe em stocks tem que se habituar a isto, que é, Sim, pá, eu um dia tenho 70, no outro dia tenho 30, epá, isso. e qual Isso. é a lição? A lição é espera que isso vai aumentar, ok? Tem Mas calma, é porque se difícil. investir em empresas corretas, isso tipicamente recupera, mas é muito difícil, Sim. porque as pessoas vêm-se a É, perder metade do seu valor, é. por exemplo, numa crise como aconteceu em 2020 na Sim. altura do Covid, e entram em pânico. Entram em É. pânico, ou então até precisam mesmo do dinheiro, não é? Sim, sim, Podem sim, sim, precisar sim, mesmo do sim. dinheiro e vêm-se obrigadas a vender em baixa. Sim, Portanto, é uma forma de diversificar o vosso portfólio sem dúvida. e, em resumo, lembra-se do que eu disse há bocado, uma onça custava 35 gramas. Se vocês fizerem as contas a 71, o ouro valorizou 6.800%. E o SP500 valorizou 5.400. Por isso até Oh, o SP500 ele venceu. Desde Marco, que e a coisa do ouro que eu acho que é talvez das coisas melhores é que mesmo quem não percebe nada de investimentos, nada de dinheiro, sabe que tem valor.
Vai Claro, ter e isso sempre. é uma forma, tu sabes, não é? Que é uma forma muito tradicional das Sim. pessoas em Portugal, particularmente, por exemplo, eu agora vivo no Minho e o Minho é muito conhecido por Sim, pela sua tradição de ranchos e etc., sim. com várias joias de ouro. E tradicionalmente as pessoas estão muito habituadas a investir em ouro, porque elas não precisam de perceber de economia para saber o que é Nada. que tem valor. Isso, E exatamente. de forma intuitiva as pessoas já sabem e já reconhecem no ouro Isso, uma forma de valor inqualificável e que é isso. reconhecida no mundo inteiro sem exercer qualquer tipo de força. O dólar vale tanto como o exército americano, mas o ouro vale independentemente de qualquer força exercida Sim, no universo, vai ok? sempre valer, vai sempre valer. Ou seja, essa é a coisa melhor do ouro. É que, ok, pode haver algumas oscilações, pode haver, mas estejas em que sítio que tiveres do mundo, não é? Tens ouro, pá, tu vais conseguir trocar esse ouro, seja por qual for a moeda que existir, ou por coisas, ou pelo que for. Vai ter sempre valor. E essa Exatamente, é a parte boa do ouro. Vai exatamente. ter sempre valor, Ao sempre. longo da nossa história nós sempre tentamos descobrir melhores formas de dinheiro, não é? Melhores Sim, formas de moeda. E o ouro tornou-se a coisa mais difícil de atingir, mais difícil de isso. alcançar, com um estoque bastante limitado, não é? Apesar de não ser, é assim, que é limitado é, mas Sim, apesar de continuares a descobrir ouro com o tempo, não é? Tem um estoque relativamente limitado, não é? sim, eu Então, penso uma que a das coisas inflação mais do. difíceis de alcançar e tem propriedades únicas, tu não podes Sim, destruir ouro, tu podes dividir ouro quantas vezes quiseres, podes liquidificar ouro e voltar a solidificá-lo, isso. é uma É matéria incrível, incrível, não é? incrível. Não oxidifica, etc. Tem várias propriedades, aquilo parece que até foi intervenção divina que criou o ouro, e por causa de tudo isso, o ouro tornou-se uma referência mundial durante milénios relativamente àquilo Sim, que é trocas de valor. E pronto, nós queremos deixar essa reflexão aqui hoje é isso. e mostrar que se vocês quiserem fazer uma aposta contra a atual política financeira e económica que nós temos, pós-keynesianista, de teoria moderna monetária, que aposta em eternização da dívida às nossas custas, que aposta em quantitative easing, de aumento do estoque monetário para diluir o vosso poder de compra cada ano que passa, o ouro Isso. é um bom investimento. Eu acho que é uma forma, é algo que vocês podem pelo menos investigar e procurar para diversificar o vosso portfólio. Eu gosto particularmente de ouro. Sim, e para a malta que, porque eu tenho falado aí com o pessoal que tem visto estes vídeos de finanças e que tem gostado, e ainda bem, malta, fico muito contente por estarem a gostar. E se ainda tiver muito difícil, porque isso às vezes é uma cena que acontece, a gente estamos a falar e se calhar usamos termos um bocadinho, às vezes um bocadinho difíceis, tenham calma, vamos fazer vários destes vídeos e É com o isso. tempo vai começar a ficar mais fácil, está bem? Exatamente, exatamente. Isto é como quando vocês começam a ver Fórmula 1, não percebem nada e depois de repente, à sexta e sétima vez, vocês, já percebi, já percebi. Exato. Pronto, malta, espero que tenham gostado. Deixem os vossos comentários em baixo. Digam-nos se investem em ouro ou não. Digam-nos se acham Sim, que é uma boa ideia nos comentários. E se nos quiserem apoiar, tem aí na descrição várias formas de o fazer, incluindo a nossa loja.zugatv.com, onde tem lá várias t-shirts engraçadas sobre várias temáticas que vocês podem, se gostarem, adquirir e também nos ajuda no nosso canal e no nosso projeto. Um grande abraço e até à próxima. grande abraço.